Natanael pode ser um pilar defensivo do Atlético Mineiro, mas não para nisso não. Vem entender com a gente. Fala meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Voltamos com o Visão para Jogo para falar do lateral direito Natanael, contratado pelo Atlético Mineiro, formado na base do Coritiba e que tem o lado defensivo muito bom, mas ofensivamente ele também agrega e vai ser importante nesse esquema do técnico Cuca. William Borges comigo, sabe tudo do lateral direito e conta pra gente agora. Como é que joga o Natanael? No que ele se destaca, ou pelo menos se destacou no Coritiba e agora tende a se destacar no Atlético Mineiro também? O Natanael tem seu destaque principalmente defensivo. Ele é um lateral muito combativo, muito aguerrido. Apesar de ser fisicamente franzino, ele tem uma qualidade muito grande na defesa, mas não para por aí. Ele se apresenta no ataque, ele participa do jogo. Então é isso que a gente vai trazer alguns lances para mostrar melhor aqui. Maravilha. André, se puder soltar para mim. Aqui a gente traz um lance do primeiro jogo dele com a camisa do Galo, contra o Cruzeiro no Clássico, né? Ele estreou. É um lance onde ele vai fazer uma antecipação, ele vai roubar a bola e vai sair para o jogo. Percebe que ele sai para o jogo, ele sofre a falta nesse lance. Sim. Aqui a gente vai trazer alguns lances dele com a camisa do Coritiba, onde ele ganha o duelo em cima, a bola volta para ele e novamente ele faz o desarme. Tem alguns lances parecidos e sempre reparando que ele faz o desarme e sai para jogar. Ó, Vinicius, repara que ele sempre se apresenta para o jogo, a jogada não deu certo, erraram o passe, mas ele se apresenta para o jogo. Aqui um lance semelhante, onde ele vai ganhar em cima, a bola vai voltar e ele ganha o duelo embaixo de novo, sempre muito combativo. A bola sobra com o Amazonas, depois ele ganha novamente. Ganha novamente e ele vai sair para o jogo. Novamente o Rony não toca a bola para ele, mas ele sempre se apresentando para o jogo. Essa é uma característica, ele rouba e sai para o jogo. Agora uma antecipação dele, mostrando o poder, a velocidade dele para antecipar e ele sai para o jogo. Ele antecipa com facilidade, sofre a falta, levanta e vai para o jogo. A jogada não termina de certa forma correta, mas ele sai para o jogo. É isso que a gente quer mostrar. Tentando atacar o fundo pelo lateral direito, né? Com o corredor do lado direito. Bem interessante, cara. Bem interessante. Aqui a gente quer mostrar um lance onde ele está no ataque, o Coritiba sofre o contra-ataque, ele atinge quase 10 km por hora e consegue recuperar a bola. Legal, velho. Então, ó, ele recupera a bola, ainda ele vai sofrer a falta. Ele sempre sofre falta, né? Roubar a bola. Sofre bastante. Mas assim, pode ser um sinal também da questão física, né? Um jogador que ainda é muito franzino, um jogador que ainda é muito magro e, logicamente, tem pouca idade ali, tem seus 22, 23 anos, né? Então, ainda assim, é um jogador que, evoluindo fisicamente, ele pode sustentar um pouco mais nessa bola em que ele disputa com o zagueiro de fato. Mas, ainda assim, ele mostra, a aceleração para ganhar duelo, a explosão física para chegar na frente da marcação, explosão física nesse lance para se recuperar, e tem mais lance assim, né? Vai ter lance parecido. É muito interessante, cara, assim, por mais que seja um jogador franzino, é muito rápido, é muito físico também. Exatamente, aqui, curiosamente, ele já tá, acho que há 5 anos no profissional, Sim. Então a gente acha que ele já tem certa idade. Parece mais. Mas ele ainda é um lateral que ainda tem muito a evoluir. O próximo lance do Natanael é parecido com o anterior, onde ele tá no ataque, ele nem aparece no frame, Sim. Ele tem um poder de recuperação muito grande. O Eric Pulga, que é o atacante do Ceará, tá bem na frente dele. E aqui ele vai recuperar a bola e evitar o gol do Ceará. Então mostrando esse poder de recuperação mais que uma vez dele, né? E determinante, né? Importante, porque assim, ele sai, é bem pontuado, assim, ele tá fora da imagem, ele tá fora do frame, ele tá bem atrás do Eric Pulga, que por mais que tenha que tomar uma decisão ali, né? E aí por isso talvez desacelere um pouco, ainda assim é uma recuperação muito interessante, é uma explosão muito interessante, é um jogador muito veloz, né? E aí, por exemplo, dá pra fazer o comparativo, vai? Em vários momentos, o Galo no ano passado com o Mariano, pelo esse lado direito do trio de defesa, em vários momentos com o Lianco, né? Nenhum dos dois jogadores explosivos, jogadores rápidos de recuperação. Com o Saravia, um pouco mais. Mas mesmo assim, o Saravia também não é um lateral rápido, né? Então é uma mudança de característica interessante pro Galo, por mais que o Natanael ainda tenha problemas fisicamente falando, ainda seja um jogador que não vai ganhar, por exemplo, muitos duelos por cima, pelo alto, né? Principalmente com jogadores um pouco melhores fisicamente. Essa é uma das falhas dele. A gente vai trazer melhor até números, Sim. Mas uma das falhas do Natanael é o jogo aéreo defensivo. Até porque, se eu não me engano, ele tem 1,72. Então ele é um lateral mais baixo, Sim. Vai disputar com o centroavante, ele não vai ter essa mesma... Lógico, e é natural, é puramente material, é humano. Exatamente, né, mas bem pontuado o que você falou, dessa questão do setor defensivo do Galo Sim. Pelo lado direito. Ele vai ser um lateral, até porque eu acredito que o Cuca vai mudar o esquema, né? Lógico, utilizado pelo Milito. Então ele vai ser um lateral que vai dar esse poder defensivo, mas também vai se apresentar para o ataque, até porque eu acredito que o Cuca vai tirar o Gustavo Scarpa da direita. Sim. Então vai ser um pilar interessante pro Galo. Eu acho que vai ser muito bem aproveitado. Interessante. Vamos lá. Mostrar mais alguns lances dele. Aqui é a cerejinha do bolo dele. Boa. Aqui, ó, ele rouba a bola, ele vai roubar esse primeiro combate. Sim. E ele se apresenta pro jogo. Como a gente falou, ele sempre rouba e sai pro jogo.
Nesse lance, fechou com chave de ouro, porque ele domina a bola e ainda faz o gol. Legal. Então, Assim, percorre o campo todo, né? Consegue roubar sem fazer a falta, que é importante também. Exatamente. Quando o jogador... E ele vai, dá pra perceber, ele vai muito decidido na jogada, né? Ele consegue chegar muito inteiro no lance com o jogador adversário de costas. E aí que é interessante. Quando você não deixa o ponta dominar de costas, ele perde muita possibilidade, logicamente, né? Não tem espaço pra virar de frente pro jogo. Tem que procurar um passe ou pra trás, ou tentar virar uma virada de bola, né? Então, é interessante que ele não deixa o ponta conseguir esse domínio fácil, essa jogada fácil, e não faz a falta também. É muito fácil o lateral, principalmente mais jovem, chegar muito rápido, muito forte, fazendo a falta, atropelando tudo, né? Ele é inteligente, é bem interessante essa jogada. E aí, logicamente, velocidade para atacar o espaço pelo lado direito, fica até em cima do Matheus Friso na jogada por ali, mas recebe na frente do quase meio. Que se batem, né? Quase que se batem, mas recebe na frente do meio do Coritiba, que é ex-Coritiba, né? E consegue finalizar cruzado muito bem. Então, é um jogador que também ofensivamente tem qualidade e até tem lance de cruzamento dele, né? Tem de cruzamento. É interessante mostrar também. Tem lateral que, pô, vai bem, é veloz, vai bem na defesa, consegue roubar muita bola, mas na hora de chegar e cruzar, que talvez seja o principal atributo de um lateral, muitos têm dificuldade. Ele não, ele é um jogador qualificado nisso. Esse é um ponto que a gente vai trazer, ele não teve nenhuma assistência na Série B 2024. E daí a gente traz, pô, ele não tem um cruzamento tão bom. Pois é. Cruzamento não é a principal característica dele, mas ele sempre se apresenta e tem um cruzamento relativamente bom. A gente vai apresentar alguns lances aqui. Vamos lá. Que daí foi por ineficiência do ataque ou por uma grande defesa do goleiro, mas o Natanael fez um cruzamento bom. Ainda antes de falar um pouco sobre cruzamento, tem um outro lance ofensivo dele que mostra como ele está voltando para recompor defensivamente quando o Coritiba perde a bola e ele acaba sofrendo um pênalti por conta dessa velocidade dele. Então pode soltar, por favor. Olha aí. Ele consegue ganhar da marcação, chega bem antes do zagueiro, né? E o zagueiro é atrasadíssimo, né? Sofre o pênalti, Sim. mas o exemplo é que ele estava voltando para recompor a marcação, de repente a bola sobrou e ele sofreu o pênalti por conta dessa velocidade dele. Pode soltar mais um? Vamos falar do cruzamento, que é o que a gente estava falando. Então ele tabela, ele se apresenta, recebe a bola de volta e cruza, faz um bom cruzamento para a área. Nesse caso, o goleiro fez uma boa defesa, mas o exemplo do cruzamento bom, né? Foi um cruzamento certeiro, onde procurou o atacante, então o goleiro defendeu, mas é mais uma vez mostrando essa característica ofensiva dele. Agora esse é o principal lance. Por que ele não deu assistência na Série B? Agora a gente vai entender. Cruzamento do Natanael pisando na área, né? Sim. O atacante de Coritiba sozinho, cabeceando na trave. Aí complica. Aí ele não tem culpa de não ter dado assistência, né, Vincenzo? Então, exemplos de bons cruzamentos do Natanael e ele sempre se apresentando e pisando na área. Mais um lance agora dele, ele tocando, indo, recebendo no fundo. Nesse lance ele acaba fazendo o gol até, né? O goleiro culposo, né? Mais ou menos. O culposo, o goleiro contribui um pouquinho com a jogada, mas assim, é sempre mostrando esse viés dele tocar e se apresentar para o jogo. Sim. Seja quando ele rouba a bola ou seja quando ele já está com a bola, ele sempre se apresenta para o jogo. Chega no fundo com qualidade, chega no fundo com naturalidade, né? Não é um jogador que está pisando fora do seu território conhecido quando chega para pisar na linha de fundo e fazer um cruzamento. Então, é interessante, né? Lógico, assim, um lateral que apoia mais teria uma assistência ou teria mais lances de apoio de fato, se não fosse um lateral um pouco mais defensivo, com a característica um pouco mais defensiva. Mas é interessante, a gente mostrou imagens, logicamente, tem número para mostrar também, tem número para justificar tudo que a gente está falando, né? Então, primeiro a análise do vídeo, depois a análise em números, tudo com a parceria da Prometrics. Vamos lá. Muito bem, números de Natanael na Série B do Campeonato Brasileiro da temporada passada contra laterais direitos. E o destaque é muito claro, né, cara? O destaque é muito evidente. Então, assim... Defensivamente. Defensivamente falando, lógico, você vai pegar... Ações defensivas bem-sucedidas, 387. Média ali, se ele jogasse todos os jogos, pelo menos 10 por jogo. Falando nisso, um detalhe que a gente esqueceu de comentar, o Natanael é um lateral muito participativo durante o ano. Ele se machuca pouco. Sim. Tanto que na Série B do Curitiba, ele jogou 36 jogos de 38 disponíveis. Legal. Esses jogos que ele ficou de fora foi por suspensão de cartão amarelo. Sim. Mas então é um lateral que participa ativamente dos jogos. Então assim, você vai pegar 387 por 36 partidas, vai ter 11, 12 ações defensivas por jogo. É muita coisa, tá? É um número muito alto. Tentativas de ações defensivas também tenta demais. É muito exigido também. Até porque o Curitiba tinha um sistema defensivo exposto em boa parte do ano, né? Duelos defensivos vencidos, primeiro na Série B, 216. Isso. Tentativas de duelos defensivos também é o primeiro. Muito exposto, mas também é o que a gente mostrou aqui. Tenta demais antecipar
tenta demais atrapalhar o atacante adversário, deixa o atacante adversário incomodado a todo momento. Isso é muito legal. Recuperações de bola completas, 289, segundo na Série B do Campeonato Brasileiro. 36 jogos, você roubou 289. É muita coisa, é muita coisa. Duelos aéreos vencidos, 1,72, você falou que tem o Natanael, quarto na Série B entre os laterais direitos, tá? E lateral direito na Série B, normalmente muito mais físico, de mais estatura. Então é um jogador que tem uma boa impulsão também. Tentativas de duelos aéreos, é o segundo que mais tenta, ou que mais tentou na última Série B do Campeonato Brasileiro. E toques na área adversária, primeiro. Então, assim, mostrando esse lado exatamente. defensivo e ofensivo, isso que é o interessante. Tentativas de duelos aéreos, a gente pode reparar que ele ganha metade do que ele tentou. O que é ótimo para a posição, né? E também tamanho pro tamanho dele, para a estatura, ser 50% ali, é maravilhoso, tá? É um número muito bom. Mas o que eu acho que fecha com chave de ouro é porque a gente falou tanto de ações defensivas Sim. E no final toques na área adversária. Então mostrando que por mais que ele seja defensivo, que ele tenha suas características defensivas, ele pisa na área adversária e é extremamente participativo. Exatamente, é um jogador jovem, ele não foge da lógica de jogador jovem. O jogador jovem está evoluindo em muita coisa. Exatamente. Ele tem esse lado defensivo muito aguçado, já é muito interessante, é a característica do jogo Geralmente dele. É o que precisa corrigir, né? Exatamente, aí você vai pegar um lateral direito tão jovem que toca tanto assim na bola dentro da área do adversário, é porque é acionado, é porque consegue se colocar dentro da área para receber essa bola. Tudo bem, a gente mostrou bons cruzamentos dele aqui, a regra talvez seja de que não cruza tão bem assim, que não seja um jogador que tem no cruzamento a sua melhor arma, como a gente colocou aqui. Mas isso evolui, isso melhora, isso com trabalho melhora, então é bem interessante. Com a camisa do Curitiba já foi melhorando. Ele era um lateral que cruzava fraco até, ele tinha pouca força para cruzar. Com o passar dos anos ele foi melhorando isso e agora ele, no último ano ele foi muitas vezes até cobrador de escanteio, cobrador de faltas, e que no início da carreira ele não fazia isso. Sim. Então ele já está evoluindo e eu acredito que vai melhorar mais ainda nas mãos do... Tem um dos melhores cruzadores do futebol brasileiro que é o Guilherme Arana, né? Logicamente, do outro lado, mas é um exemplo muito claro e muito evidente de um jogador que cruza muito bem a bola. Então, tende a aprender, tende a melhorar, tende a evoluir. E, como você bem citou, o lado defensivo já é bom. Então não precisa uma evolução nesse lado defensivo. Sim. O que normalmente é o que tem que ser corrigido, o que tem que ser acertado. E você citou o Guilherme Arana, falando um pouquinho de Atlético Mineiro. Sim. É um ponto interessante porque o Guilherme Arana é um lateral muito ofensivo. Sim. Então talvez o Natanael venha para ajudar essa questão. Completa. Porque ele vai segurar muito as pontas para o Guilherme Arana jogar. Bem então, interessante. Por esquema do Galo, isso pode ser muito interessante, muito interessante. E assim, o Cuca não é um treinador que utiliza uma saída com 3 jogadores como regra, né? Normalmente 2 jogadores, 2 zagueiros na base da jogada, com um jogador mais à frente que é o volante. Normalmente, tá? E assim, não vai ser um terceiro zagueiro como foi na temporada passada com o Milito. Nem na montagem da jogada, na construção da jogada. Então, logicamente, não faria sentido ter o Natanael como esse terceiro homem da saída. Não faria sentido pela característica dele. Agora, um lateral que segura um pouco mais, podendo aproveitar uma subida ou outra, uma construção, uma chegada no fundo ou outra, aí eu acho que é interessante que a escolha dele pelo Galo foi legal. O achado dele pelo Galo foi interessante. Combina com o sistema que vai ser implantado pelo Cuca. Eu acho que os dois se acharam. Exato. O Natanael para a evolução do futebol dele e o Galo precisava de um jogador na posição. Sim. Tanto que por muitas vezes foi meio que improvisado ano passado. Sim. Então eu acho que Galo e Natanael tem muito que agregar um para o outro. Interessante demais. Ora, essa análise é proposta para você, é colocada para você, é possível que a gente faça pela parceria com a Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Tem imagem, tem muito dado, tem muita coisa importante pra gente colocar pra vocês e a Prometrics disponibiliza pra gente tudo isso, tá? Tem muito clube de futebol que não tem o que a Prometrics tem pra oferecer em termos de análise, em termos de scout, em termos de exatamente tudo que ronda o futebol. Então, ó, cara, conhece um dirigente de clube, conhece um cara que manda no futebol de um clube, recomenda que não tem erro. Prometrics, o centro de inteligência do futebol. E aí, junto com a gente consegue fazer essas análises profundas e bem interessantes, certo? Deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ajuda a gente na meta de chegar em 10 mil inscritos ainda nessa temporada. É o nosso sonho e é o que a gente vai conseguir com a ajuda de todos vocês. Fechou? Torcedor do Galo é novo por aqui? Se inscreve. Torcedor do Coritiba, gostou de ver falar sobre o Natanael? Se inscreve também, ajuda nós, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem você conhece e gostaria de ver uma análise tática sobre o Natanael, novo lateral direito do Atlético Mineiro. Tamo junto, até a próxima e a gente volta daqui a pouquinho com mais análise por aqui.